Hoje vamos falar sobre um tema delicado e ao mesmo tempo extremamente relevante: os sonhos de teor sexual e o que a Bíblia nos ensina sobre manter a mente e o coração puros. No vídeo de hoje, você vai entender mais sobre como Deus nos chama a viver em santidade, mesmo em nossos pensamentos, e o que isso significa para a nossa vida cotidiana e espiritual. Vamos abordar como esses sonhos, muitas vezes intensificados por influências externas e pelo consumo de conteúdos impróprios, podem nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida, além de discutirmos o papel das tentações espirituais, como a figura do súcubo. Veremos também como a fidelidade à palavra de Deus fortalece nossa vida, nossos relacionamentos e nosso casamento. Então, fique comigo até o final, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa de uma mensagem de alerta e inspiração. Começamos com um ponto crucial. A Bíblia nos instrui a fugir de qualquer forma de imoralidade e a manter uma vida focada em pureza. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5, lemos: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Esse trecho nos lembra que mesmo em nossos pensamentos e desejos, devemos buscar santidade e fugir daquilo que nos afasta de Deus. Quando cultivamos pensamentos impuros ou alimentamos fantasias que nos desviam do foco, deixamos brechas para que o mal entre em nossa mente e nos afaste dos princípios divinos. Os sonhos sexuais, por vezes, são reflexo do subconsciente, mas isso não significa que não tenhamos poder sobre o que alimentamos mentalmente durante o dia. Quando consumimos conteúdos inapropriados, como pornografia, ou alimentamos pensamentos impuros, estamos alimentando um círculo vicioso que muitas vezes se manifesta durante o sono. Isso nos afasta do propósito de Deus para nossa mente e alma. Em Mateus, capítulo 5, versículo 28, Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Mesmo que seja apenas um pensamento, o simples ato de fantasiar ou desejar o que não nos pertence pode nos colocar em uma posição de afastamento da santidade. Precisamos cuidar daquilo que permitimos entrar em nossa mente e dos pensamentos que cultivamos, pois isso afeta diretamente nossa caminhada com Deus. É importante lembrarmos que os sonhos sexuais não surgem apenas por conta do que consumimos, mas também podem ser fruto de tentações espirituais. Muitas pessoas relatam experiências com entidades conhecidas na tradição como súcubos, demônios que se manifestam durante o sono e tentam induzir pensamentos e desejos impuros. Embora esses conceitos não sejam citados explicitamente na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 6, versículo 12, sobre a batalha espiritual que enfrentamos. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Isso nos alerta que há influências espirituais que atuam sobre nossas mentes e corações, tentando nos desviar da verdade. Para vencer essas influências, é essencial fortalecer nossa relação com Deus, buscar uma vida de oração constante e meditar em Sua palavra. Um ponto relevante é que a Bíblia não apenas nos instrui a fugir da imoralidade, mas também a transformar a nossa mente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que nós temos um papel ativo em como moldamos nossos pensamentos e atitudes.
Quando investimos tempo em ler a palavra, em meditar sobre os ensinamentos de Deus e em buscar sua presença, permitimos que nossa mente seja renovada e que pensamentos impuros sejam substituídos por aquilo que é bom, puro e justo. Esse é um processo que requer disciplina e dedicação, mas que traz frutos maravilhosos para a nossa vida espiritual e emocional. Para aqueles que são casados, a fidelidade emocional e espiritual é tão importante quanto a fidelidade física. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, lemos que o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro. A pureza no casamento vai além de não cometer adultério físico, inclui também o compromisso de manter nossos pensamentos focados em nosso cônjuge e em não alimentar desejos por outras pessoas. Quando cultivamos uma mente pura e afastada de desejos impuros, estamos, na verdade, protegendo o casamento e criando um ambiente de respeito e confiança entre o casal. A fidelidade à aliança do casamento não se limita apenas às nossas ações, mas também às nossas intenções e ao que escolhemos alimentar em nossos corações. E para aqueles que ainda não são casados, a vigilância sobre os pensamentos é igualmente importante. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo nos aconselha a fugir das paixões da juventude e a seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Esses conselhos não são meras recomendações. São orientações que, se seguidas, nos livram de situações que poderiam trazer dor e afastamento de Deus. A paixão da juventude muitas vezes é marcada por impulsos e desejos que nos afastam do propósito divino. Mas quando escolhemos viver uma vida em santidade, nossas decisões diárias nos aproximam da vontade de Deus e do seu propósito para nós. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos oferece um excelente parâmetro sobre como devemos direcionar nossos pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Dessa forma, temos uma direção clara sobre como alinhar nossos pensamentos ao propósito de Deus. Isso significa, na prática, que devemos buscar nos afastar de tudo aquilo que possa contaminar nossa mente, seja através da mídia, de conversas ou de situações que sabemos que não nos edificam. Nos dias de hoje, vivemos em uma sociedade extremamente visual, em que somos bombardeados constantemente por imagens, vídeos e mensagens que nem sempre estão alinhadas aos princípios de Deus. A pornografia, por exemplo, tem sido uma grande armadilha para muitos cristãos, causando destruição na vida pessoal, nos relacionamentos e na comunhão com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo nos orienta claramente: fugir da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Esse chamado a fugir não é uma sugestão, mas uma orientação clara sobre como devemos lidar com situações que possam nos levar ao pecado. Além disso, precisamos reconhecer que o diabo usa essas situações para tentar nos afastar de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, somos advertidos: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Quando deixamos brechas em nossa vida, como pensamentos impuros e sonhos de teor sexual, estamos permitindo que o inimigo tenha acesso à nossa mente e à nossa vida espiritual. A vigilância constante e a oração são fundamentais para nos mantermos firmes e não sermos presas fáceis para as armadilhas do maligno. Outro ponto essencial é entender que, embora não possamos controlar os sonhos em si,
podemos controlar aquilo que alimentamos durante o dia. Quando nos expomos constantemente a filmes, séries, músicas ou qualquer outro tipo de conteúdo que promova a sensualidade, estamos alimentando nossa mente com elementos que podem se manifestar durante o sono. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo nos orienta: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Precisamos focar nossos pensamentos nas coisas do alto, naquilo que nos edifica e nos aproxima de Deus. E isso inclui ser seletivo com o que consumimos no nosso dia a dia. Uma das formas mais eficazes de vencer as tentações é por meio da oração e do jejum. Jesus nos deu o exemplo, quando antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias no deserto em oração e jejum. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos fortalece espiritualmente e nos ajuda a resistir às tentações que surgem, sejam elas durante o dia ou através de sonhos. O jejum, por sua vez, é uma forma de disciplinar o corpo e a mente, alinhando-os com os propósitos de Deus. Você já parou para pensar em como está sua vida de oração? Sua proximidade com Deus influencia diretamente como você lida com as tentações e os pensamentos impuros. Quando estamos em comunhão com Deus, nosso coração e nossa mente estão mais protegidos das influências externas. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, encontramos um conselho prático e poderoso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ao nos submetermos a Deus, encontramos força para resistir às tentações e o inimigo não tem poder sobre nossas vidas. Para aqueles que enfrentam sonhos recorrentes de teor sexual, é importante identificar quais são as fontes de alimentação desses pensamentos. Muitas vezes estamos tão acostumados com certos hábitos que nem percebemos o impacto que eles têm em nossa vida espiritual. Talvez seja necessário fazer uma limpeza em nosso cotidiano, reavaliar o tipo de entretenimento que consumimos, as conversas que temos, os ambientes que frequentamos e até mesmo as pessoas com quem nos relacionamos. Tudo isso influencia diretamente nossa vida espiritual e pode ser uma porta de entrada para pensamentos impuros. Outro ponto importante é a confissão. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, lemos: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Quando compartilhamos nossas lutas com irmãos de confiança, encontramos apoio e encorajamento para vencer as batalhas. A confissão nos ajuda a tirar o peso da culpa e nos permite receber oração e apoio daqueles que caminham conosco na fé. Esses sonhos e pensamentos de teor sexual são um convite à reflexão profunda sobre nossa caminhada com Deus e sobre as influências que deixamos entrar em nossas mentes. A santidade é uma jornada constante e Deus nos chama a viver uma vida em que até nossos pensamentos estão rendidos a Ele. Lembre-se de que não estamos sozinhos nessa batalha. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza e nos dá força para vencer as tentações. Se esse conteúdo falou ao seu coração, deixe um comentário sobre como você lida com essas batalhas e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. E claro, não perca o nosso melhor vídeo. Ele está no card final e vai te trazer ainda mais insights sobre como vencer as tentações do dia a dia. Que Deus abençoe sua jornada de pureza e compromisso.